Disso gera-se o conceito de justiça, percebe? Então tudo isso está casadinho na razão humana, não tem problema nenhum, né? Há muitos aí, né, com muitas interpretações, muitas conversas, querem, né, distorcer as coisas ou não admitir simplesmente na opinião. Mas se você fazer o caminho racional, né, lógico, digamos assim, você vai encontrar tudo casadinho aí na razão, nesse sentido. Não há problema nenhum, eu não tenho problema nenhum em admitir que Deus é criador de todas as coisas, inclusive do mal, com um propósito, claro, eterno, né? Com um propósito santo, e que todos os seus propósitos são assim, né? Então tudo existe, não seríamos apenas robôs na face da Terra, né? Não teríamos conhecimento dos dois lados da moeda para poder decidir, né? Então temos sim, e também a introdução do pecado no mundo trouxe isso, né? Lá no Éden, Deus diz, você vai comer de tudo, todas as frutas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no momento que delas comer, certamente você morrerá. Morrerá nesse sentido, né? Claro, de perder essa harmonia com Deus, né? Então o conhecimento do mal necessariamente nos fará perder uma certa harmonia com a pureza de Deus, né? Por quê? Porque vamos cair na tentação, né? Vamos querer buscar justamente esse mal. Existem várias formas de males, né? Mas esses males, fazer a ação, já é fruto, já é consequência daquele mal que já existe em nós, na nossa razão. Ou seja, nós temos um prévio conhecimento disso. Sabemos o que é o certo porque a razão indica, né? Faça o que é o certo, e o que é certo para todo mundo, né? Coisas que são relativas entre os povos não estão caracterizados como bem e mal. Estão caracterizados como males externos, dependendo da ação, da atitude, da cultura, etc. e tal, tá certo? Mas não quer dizer que o tratamento que as culturas dão a determinadas ações que são externas, são práticas, né? Eles são independentes daquele mal universal ou bem universal que todo mundo tem, que já existe na nossa razão. Ou seja, faça o que é certo. Mesmo que uma cultura, o que é certo para ele seja errado para mim, ele vai ter na consciência de fazer o que é certo naquela atitude, e nós vamos ter na consciência que é certo não fazer aquela atitude. Então, prevalece o conceito de bem e de mal. Não existe nada de relativo aqui, tá certo? Relativo é o que é externo, as ações, as leis, as regras que os homens, para conviver em grupo, se organizam e fazem seus tratados e fazem seus acordos, né? Mas internamente na razão, todos vão ter o mesmo princípio, o mesmo fundamento, o mesmo impulso, né? Faça o que é certo, porque há algo que é errado. Então fuja do que é errado. Aí quando montamos o que é certo e o que é errado externamente, então essa regra vai valer, tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Qualquer coisa é só me perguntar aí no privado e a gente conversa, tá certo? Outro filósofo cristão, Santo Tomás de Aquino, né, afirmava o mesmo que Agostinho: de Deus vem da emanação de todo o bem, e o fim último da conduta humana é buscar a Deus. Toda ação boa é virtuosa, é a que busca a Deus, né? Toda ação boa e virtuosa é aquela que busca a Deus, que está direcionada a Deus. Outro, Sócrates, filósofo, né, dizia que, filósofo clássico da Grécia, dizia que o bem provém da natureza divina da alma. Praticamos o bem quando respeitamos a lei divina, que já está em nós, né? Então, Kant também dizia isso. Há uma lei, uma regra em nós, uma lei interna na razão. E isso é divino, né? A maioria dos filósofos diziam isso, né? Não é algo estranho à filosofia, nem às religiões, tá? Eles, basicamente, na maioria dos casos, quase 95% concordam nesse sentido. O mal é fruto da ignorância dos seres humanos em relação a essa lei. Ou seja,
por não conhecermos a lei divina que habita em nós, né? Que existe na nossa razão, então praticamos coisas erradas. Mas quando tomamos consciência disso, como eu estou dizendo aqui a vocês, né? Existe uma lei interna que vai sempre ter apontar a luzinha assim na cabeça. Não faça isso, isso é errado. Né? Mesmo que seja com base em uma lei externa, percebe? Mesmo que seja com base em normas externas. Mas mesmo quando não há, né, ninguém que te diga o que é errado sobre uma coisa e nenhuma regra, por exemplo, ser invejoso, né? Não há uma lei contra a inveja. Se você for invejoso, você vai preso. Né? Não existe uma lei externa sobre isso. Mas nós entendemos que é um sentimento mau, que é um sentimento ruim, quando é exagerado. Né? De certa forma, todos nós sentimos a inveja. Né? Os sentimentos negativos estão em nós porque nós somos, na visão judaico-cristã, na visão cristã, pecadores. Né? Nós temos esse conhecimento de que é ruim a inveja. Então é um conhecimento prévio na alma, entende? Mas não há uma lei que proíba, né? O camarada que pratica um ato por inveja, né? Que engana o outro, né? Por uma coisa boba ou outra, né? Então não há lei contra isso. Claro que há leis contra grandes enganações que envolvem roubo, envolve, né? Extorsão, etc. Né? Tem outros nomes para isso, né? De crimes, né? Que as pessoas se aproveitam dos velhinhos nos bancos e coisa e tal. Há mentira, né? Mas muitas vezes há aquelas pequenas mentiras que dizemos que nós sabemos que é errado, né? Então, mas não há uma lei externa que diga, né? Que afirme, que te coloque na prisão. Então, com relação a essas coisas, estamos totalmente entregues a nós mesmos. A nossa consciência em fazer ou não esses pequenos atos que não existem leis externas na sociedade, né? Como ser invejoso, por exemplo, como ser mau caráter, né? Aquele camarada que só quer tirar vantagem em tudo, né? Que só quer saber, que só quer, ele é o tal, então sobre o superego, né? Ele é só ele e mais ninguém, também tem a ver com o egoísmo, né? Mas enfim, tudo isso nós entendemos que esses sentimentos são complicados, são vergonhosos, tá certo? Mas ele dizia isso, né? Há uma regra interna. Então, quando não sabemos disso, é a ignorância que é o mal, né? Para Sócrates. Agimos bem quando respeitamos essa lei e mal quando a desrespeitamos ou a ignoramos. Na visão socrática, o mal não é pecado, é ignorância do bem. Olha que legal, né? Então, o mal, gente, em Sócrates, na filosofia de Sócrates, não é pecado, não é algo que vai, mas é apenas a ignorância do bem supremo, do bem da razão, dessa lei interna que nos guia, né? Então, outra visão importante na origem do mal considera que existe uma luta entre dois princípios. O modelo dessa concepção está na antiga religião persa. Zaratustra, seu fundador, acreditava que no universo há duas forças oponentes em eterna disputa: a divindade, origem do bem, e uma antidivindade, origem do mal. Segundo ele, contrariando Agostinho e Sócrates, o mal não é a ausência do bem, nem ignorância das leis divinas. Ele tem uma existência e é tão real quanto o bem, né? Então, Zaratustra, ele já coloca o mal como algo forte que se opõe também ao bem, né? E independente. Não é ignorância das leis divinas, como pensava Sócrates. Ele tem uma existência e é tão real como o bem. As ideias de Zaratustra exerceram muita influência no mundo e em outras religiões. Depois dele houve Mani, profeta também persa, que fundou o maniqueísmo, justamente a ideia de que existem um bem e um mal absolutos, né? O maniqueísmo pregava isso. Existe um bem total e também existe um mal total, né? Mais tarde, Jacob Boehme, 1575 a 1624, teólogo alemão, influenciado pela tese de Zaratustra, defendeu que na realidade das coisas do universo havia mesmo dois princípios em luta:
o bem e o mal. Né? Olha só, no princípio do universo. E interessante que na física quântica nós percebemos isso. O mundo é esse conflito entre polos, né? Entre opostos.